Os dias se passaram, e uma especialidade, uma alegria muito grande que contemplava os dias de Silvia quando ela ainda estava em outro mundo, pôde ser replicada naquele universo. E ela, sendo gentil, decidiu que dividiria com o grande mago. Ele, na ocasião, estava com os braços cruzados e demonstrava bastante irritabilidade. Ellen, querendo saber, perguntou por que ela não estava dividindo aquele chá com o espírito do vento. Será que era tão ruim que ela apenas pensou nele? Mas Silvia falou a verdade. Dizia que o espírito do vento havia voltado para o reino espiritual. Ele havia passado muito tempo no mundo dos humanos e isso não era bom para ele. O grande mago ficou aliviado. Mesmo assim, falava que era ridículo os dois passarem tanto tempo juntos. Ele sabia. Era como se aquele espírito quisesse grudar em Silvia com cola em cada momento do dia. Ele só retornou para o reino dos espíritos, pois a energia de lá estava começando a enfraquecer. Por isso, aquele bastardo voltou, e o mago sabia disso. Naquela ocasião, Silvia ofereceu uma caneca para o grande mago. Queria que ele provasse para ver se era do agrado dele. Por ele nunca haver sentido aquele aroma antes, perguntou de que folhas eram feitas. Ela contou que, na verdade, não usou folhas e nem galhos. Usou a fruta de um cafezeiro para fazer. Contou sobre o trabalho que deu e o tempo que levou. Precisava que o fruto estivesse amadurecido, precisou secá-lo e depois prepará-lo. Isso gastou muito tempo e esforço e por isso ela queria dividir com ele. Já que talvez ele não se lembrasse, mas os dois haviam plantado tudo junto e era a primeira vez que ela fazia aquela bebida, que ela chamava de café. Até mesmo o mago, que era rabugento, ficou admirado. Ela iria provar pela primeira vez algo e o chamou para isso. Enquanto olhava e via Silvia sorrindo animada em falar que demorou muito para colher e moer os grãos e o vento batia em seu rosto, ele pensava que, mais do que nunca, deveria reunir forças para cortar a conexão dela com o Rei dos Espíritos. Ele já não aguentava mais. Era muita humilhação para um mago tão respeitado quanto ele ter que dividir uma mulher com aquele ser insignificante. Depois, ele se acalmou. Apenas deixou-se levar pelo momento. Até mesmo uma bebida forte como o café parecia doce se estivesse tomando próximo de Silvia. Foi aí que ela quis saber se ele tinha achado muito amargo. Ele, na ocasião, disse que não estava tão amargo, parecia até doce. Ele observou como a brisa espalhava a fragrância desconhecida daquela bebida ao redor deles. Agora que pensava nisso, Silvia e ele foram os únicos a fazer aquele chá. A fazer xícaras e mesas, até mesmo plantaram todas as gramas, flores e árvores juntos. Tudo era perfeito. Ele era o único que ela deveria ver com os olhos de ternura. Por isso, achava que aquele mundo agora era como se fosse o filho deles. No entanto, pensar assim deixava ele meio desconfortável, e Silvia notou que ele estava diferente. Perguntou a ele o que era. No momento, ele contou que havia decidido algo. Queria que aquele mundo tivesse um governante e se empenharia ao máximo para conseguir isso. Por isso, realizou uma reunião, convocando aqueles seres humanos mesquinhos. Já que havia uma torre de magia, é claro que existiam outros magos, não tão bons quanto o grande mago, mas como Silvia insistiu em dividir o conhecimento, aos poucos apareceram alguns magos medíocres, e a torre mágica precisava de auxílio. Por isso, ele deixava aqueles magos brincarem de magistas. Ele contou a todos que tinha um grande anúncio para fazer. Falava que ele havia decidido que ia criar um reino naquele mundo. É claro, todos ficaram pasmos ao ouvir o que ele estava dizendo. Parecia que era uma manobra para controlar todos. Silvia ouviu quando as pessoas diziam que não bastava que ele, o bastardo, quisesse menosprezá-los, agora também queria controlar todos eles. Mesmo assim, o grande mago começou a dividir as suas teorias. Falava que, como todo mundo sabia, aquele mundo mal chegou até ali com uma fundação tão frágil. Por isso era necessário que existisse alguém para punir os malfeitores e prevenir que a sociedade entrasse em colapso. Por isso, ele havia criado um reino liderado por um sábio monarca. Queria reger aquele mundo e liderar todos para um bom caminho. Não era de desconfiar. Claro que ninguém gostou. O mago não era bem visto por ninguém. A única pessoa que suportava as ideias enlouquecidas do grande Ellen era a própria Silvia. E não foi diferente naquele dia.
Todos deram as costas para eles, dizendo que ele estava louco e que nenhum deles iria compactuar com aquele plano estranho que ele havia levado naquele dia. Mais uma vez, o grande mago notou que ele estava certo. Dividir pérolas com os porcos era mesmo um grande desperdício. Achava que aqueles humanos não passavam de seres inferiores. Pensavam que eram mais inteligentes do que ele porque aprenderam um pouquinho de magia com a Sílvia, que tinha pena de qualquer tipo de gente. O que as pessoas não sabiam é que o grande mago não tinha nenhum interesse em reinar sobre eles. Ele já era superior a todos. Qual seria o ponto em reinar sobre um bando de tolos? Na verdade, o que ele pensou foi dar uma chance para aqueles vermes inúteis. Aqueles bastardos ingratos rejeitaram a oferta dele. Mas colocaria Sílvia como imperatriz, mesmo se para isso ele precisasse eliminar todos eles e começar de novo. Sílvia estava ouvindo a conversa entre o grande mago e os outros magistas. Ela confirmou para ele que a ideia que ele teve foi ótima. Alguém realmente precisava colocar limites e defender os seres humanos dos demônios. Falava para o grande mago que sempre estaria ao lado dele, e a cada dia que passava, o sentimento dele crescia mais por ela. Naquela ocasião, ele não aguentou. Segurou as mãos dela e confessou que sabia que, se alguém naquele mundo o entenderia, era ela. Estava satisfeito. Chegou a se ajoelhar. Falava que ela não era igual àqueles tolos. Os dois eram iguais. Eram os únicos seres humanos perfeitos. Por isso, iria fazer a ela uma oferta. Na verdade, estava sendo bastante generoso com ela. Por isso, dizia a ela que deixaria com que ela fosse sua companheira. Declarou o amor dele e disse que daquele momento para frente a manteria sempre com ele. Depois de dizer que iria conceder a ela um desejo, o grande mago Elan disse que iria se casar com ela e a manteria sempre consigo. Todos notaram que o grande mago, naquele dia, realmente não estava bem, e todos temeram a reação dele quando ouvissem a resposta de Sílvia. Ela ficou calada. Parecia estar tentando raciocinar a proposta que havia acabado de receber. Procurou palavras neutras para que não pudesse traumatizar ou causar grandes traumas no coração do grande mago. Falava para ele que não tinha ideia da forma com a qual ele a estava enxergando. Pedia desculpas se por algum momento tivesse dado a entender que ela nutria os mesmos sentimentos. Falava que se sentia envergonhada e surpresa, e ao mesmo tempo honrada em saber que ele se sentia daquela forma. À medida que ela ia falando, ele pensava que a resposta só poderia ser positiva. Quem em sã consciência iria dispensar a chance de ser companheira do incrível mago? No entanto, Sílvia destroçou os sentimentos do grande mago quando disse a ele que gostava muito dele, mas era mais com sentimento de irmão para irmão ou de um amigo querido. Nunca teve nenhuma atração romântica na direção dele. Com aquelas poucas palavras, Sílvia destroçou os sentimentos do grande mago. Ela mesma notou pela reação dele, mas não havia o que ela pudesse fazer. Ela realmente não nutria sentimentos por ele. Ele ficou arrasado. Parecia que o mundo dele havia desmoronado com algumas palavras. Achava impossível. Talvez ela estivesse confusa. Talvez ele tivesse ido depressa demais e deveria falar com ela mais devagar. Começou a pensar que talvez Sílvia não fosse tão especial quanto ele achava que era. Se fosse assim, ele seria a única pessoa que realmente prestava naquele mundo, e isso começou a deixá-lo triste e, ao mesmo tempo, impaciente. Por isso, chegou a uma conclusão. Ela era especial, talvez estivesse sendo influenciada por algum espírito do vento. Por isso, disse a ela que faria qualquer coisa para conseguir fazer com que ela se sentisse da mesma forma. Sílvia até tentou explicar para ele que o coração de alguém não podia ser obtido como se fosse um objeto. Pedia a ele que a entendesse. Se alguém amasse a outra pessoa, deveria tratar de cuidar bem. O amor não era uma obsessão. Não era apenas tratar de machucar alguém que a ama muito. Tentou fazer ele entender que o amor chegava em pequenos detalhes e de forma natural. Talvez por eles terem experimentado muitas coisas juntos ao longo do tempo e se conhecerem bem um ao outro, poderiam ter começado a desenvolver sentimentos. No entanto, na relação dela era diferente. Os sentimentos que nutria eram de amizade. Enquanto ouvia aquelas palavras, o grande mago chegou até mesmo a chorar. Ouviu ela dizer que talvez ele tivesse feito algo que, sem querer, gradualmente o fez entrar em estado romântico. E nesse caso, o amor chegava de forma natural. Era quase algo difícil de impedir de acontecer.
Mas quando só uma pessoa amava, o relacionamento não funcionava. Isso era chamado de amor platônico. Por isso, ele deveria procurar alguém que o amasse da forma com que ele estava disposto a amar. Depois que ela disse todas essas palavras, ele começou a sorrir. Parecia que ele tinha entendido tudo. O que precisava fazer era fazê-la entender que gostava dele. Só não tinha entendido ainda. Por isso, queria criar uma situação natural. Não tem aquele ditado que diz: se não for pelo amor, é pela dor? No caso, este mago levou o ditado bem a sério. Depois de um tempo, ele conseguiu exatamente o que quis: colocar Sílvia no estado de governante. Ela era a primeira imperatriz daquele universo. Era o plano dele desde o começo, fazer ela governar o mundo para que ele a governasse. E seria perfeito. Ele não merecia nada menos que uma grande governante. E assistia em meio à plateia como um observador. Naquele dia, Sílvia, a imperatriz, estava linda. Havia ganhado as bênçãos do céu. Com certeza, os deuses estavam sendo bastante generosos com ela. No entanto, em vez de passar aquele momento satisfeita com o grande mago, novamente estava misturada com o espírito do vento. É claro, Sílvia havia feito uma escolha errada, e agora ela iria pagar por isso. Deveria ter escolhido alguém que esteve com ela desde o início, desde que chegou naquele mundo. Ao invés disso, simplesmente deu as costas para o grande mago e agora estava se misturando com o espírito do vento. Era nojento ver os dois unidos. Parecia que o espírito do vento tinha adotado os mesmos sentimentos pelos humanos que Sílvia nutria. O rei dos espíritos até mesmo elogiava Sílvia, dizendo que quem imaginaria que ela surgiria do nada para fazer a terra fértil e liderar todos como uma governante. Os dois pareciam estar observando como tudo tinha crescido. Ela, por sua vez, tinha acabado de ensinar todas as coisas do mundo para o espírito do vento, que tinha prazer em aprender todas as coisas que a invocadora se dispunha a ensinar. É claro, sempre que Sílvia colocava o grande mago no meio da conversa, o espírito do vento ficava chateado, porque ele sabia que aquele homem tinha péssimas intenções com qualquer outra pessoa além dele. Então, Sílvia olhou para baixo e viu um casal. Parecia que o homem estava se declarando com um buquê de flores para a mulher. Ela aproveitou a situação para explicar ao espírito do vento o que estava acontecendo. Falava que estavam tendo o privilégio de testemunhar uma ocasião muito bela. Falava que aquele homem estava pedindo o coração daquela mulher em um momento romântico. Explicava que aquilo se chamava amor. Era quando duas pessoas sentiam o mesmo sentimento e conseguiam dividir as mesmas coisas e ideais. Chamava-se amor quando alguém gostava tanto da outra pessoa que poderia até mesmo dar a vida para que a outra pessoa continuasse viva, e mesmo assim morreria feliz. Sílvia perguntou se não era difícil para os espíritos entenderem um sentimento tão profundo quanto o amor. Falava que tinha certeza que um dia o espírito do vento poderia experimentar um sentimento parecido com aquele. Ele pensou, porém não falou nada. Achava que não era impossível, ainda mais depois que havia conhecido Sílvia. Achava que agora sabia bem o nome do sentimento que estava nutrindo. No entanto, o espírito do vento notou que a mulher havia aceito o pedido de casamento do homem. Era bom, porque notou que ela carregava uma criança em seu ventre. Sílvia ficou pensativa no fato de existir uma vida nova. Aquela mulher, em breve, seria mãe. E aquela palavra machucava Sílvia profundamente, porque se lembrava da sua própria mãe. Quando menos esperou, o espírito do vento pôde presenciar Sílvia em prantos. Perguntava o que estava acontecendo com ela porque nunca tinha visto a sua invocadora chorar. Sílvia ficou envergonhada. Pedia desculpas ao espírito do vento. Dizia que não era sua intenção fazê-lo se preocupar. Porém, todas as vezes que falavam de mãe, ela lembrava da sua. Contava sobre a dor no coração sempre que lembrava da sua mãe. Ficava triste porque imaginava que a mãe deveria ter sofrido muito assim que Sílvia partiu daquele mundo. Não sabia ao certo quanto tempo tinha passado, mas tudo o que sabia é que sentia uma falta enorme da sua mãe. Queria apenas chamá-la de mãe mais uma vez. De longe, quem estava observando toda a movimentação durante toda a noite dos dois era o grande mago. Via tudo o que acontecia entre Sílvia e o espírito do vento. Também viu quando Sílvia chorou. Estava feito. Agora ele sabia o ponto fraco daquela mulher. A família. Sua mãe. Sílvia era gentil demais.
Apesar de ser forte, ela tinha um ponto fraco, e agora ele ia explorar um pouco mais aquela fraqueza. Isso não queria dizer que ele seria uma pessoa ruim. Ele apenas estava moldando Sylvia para se tornar a mulher perfeita, para um dia poder ser escolhida como companheira ideal do grande mago. Com esse pensamento em mente, Elam resolveu atravessar os limites da fronteira entre os seres demoníacos e os seres humanos. Nem mesmo pequenos demônios poderiam impedir o grande mago de concluir o seu plano. Por isso, ele atravessou tudo e chegou diante do líder do inferno. Foi então que Satanás perguntou a ele por que havia resolvido cruzar a fronteira sozinho. Falava que, se era a morte que ele desejava, deveria haver maneiras mais fáceis de alcançá-la. Queria saber o que ele estava querendo na terra dos demônios. O grande mago não era uma pessoa que pudesse ser intimidada facilmente. Por isso, apenas ofereceu suas saudações ao rei demônio. E foi por isso que ele tirou a capa calmamente. Enquanto fazia isso, comentava que estava ali pois tinha uma proposta. Depois de conviver com vários humanos, o demônio gostou de como aquele homem conseguiu bajulá-lo. Nunca antes alguém o havia chamado de rei demônio. Também pôde observar que aquele humano agia de forma diferente. Mesmo estando diante do ser mais poderoso do inferno, não se intimidou. O grande mago levantou a mão e falou que aquele lugar era o ponto de equilíbrio do poder no mundo. Ele sabia que o demônio estava de olho e também impedia que demônios menores cruzassem a fronteira. Falava que não sabia se o rei demônio fazia isso para salvar os humanos ou apenas para reinar absoluto sobre os outros demônios. Falava que, se fosse para defender os humanos, ele agradeceria, mas se fosse para governar aquele mundo, ele tinha uma maneira melhor para ele mostrar a autoridade. Deveria fazer isso criando um recipiente físico que mantivesse o poder dele. Aquele homem era muito forte, então para ele foi simplesmente fácil enganar o próprio demônio, que começou a pensar sobre a proposta daquele homem diferente. Era uma maneira muito boa de demonstrar para todos os outros demônios que ele era o melhor. E foi como o grande mago imaginou desde o começo. Ninguém, nem mesmo o demônio, poderia ser mais inteligente do que ele. Havia conseguido enganar aquele ser demoníaco que manifestou seu poder em um recipiente físico. Com satisfação, falava que aquela taça continha todo o seu poder. Com isto, o demônio se gabava, até porque seu poder era tão esplendoso que mantinha todos os outros demônios inferiores longe, e eles tinham a necessidade de obedecê-lo. Falava que tudo isso era graças àquele homem misterioso. Dizia que agora era o governante daquela terra de fato, o rei dos demônios, assim como o grande mago havia dito. Por isso, foi previsível, assim como Elam imaginou, que o demônio avisou que estava grato e poderia retribuir, concedendo a ele um desejo, qualquer um que ele escolhesse. O grande mago não tinha feito isso para ganhar recompensas, mas sim para colocar Sylvia no meio de toda aquela barganha. Por isso, avisou que a ideia não vinha dele, e sim da governante dos humanos. Falava que tudo o que havia feito foi transmitir a ideia que ela teve, já que ela mesma não poderia fazer aquele trajeto e deixar o trono e os humanos fracos sem a proteção dela. Ouvindo isso, o demônio concordou com o grande mago e concederia o desejo para Sylvia, ao invés de dá-lo àquele homem. O grande mago sabia bem onde encontrar Sylvia. Sabia que quando ela ficava triste, costumava se recolher em uma poltrona, lendo alguns livros. Por isso, foi atrás dela. Queria dizer o que tinha acontecido. Ela, assim que o viu, inquietou-se para perguntar o que ele estava fazendo ali. Porém, o grande mago estava sorridente. Dizia que estava ali apenas para ajudar. Ele sabia de uma forma que poderia fazer com que ela pudesse ver novamente sua família. Assim que disse essas palavras, ele conseguiu toda a atenção dela para ele, e com isso, apenas estalou os dedos. E como um grande mago, usou seus poderes para transportar Sylvia para o reino demoníaco. Assim que ela viu aquele local, sabia que tinha passado os limites da fronteira. No entanto, quando viu aquela taça repleta de poder diabólico, arregalou os olhos.
sabia que aquele homem à sua frente era um ser maligno, esplendoroso e muito forte. Mesmo assim, quis saber o que ela estava fazendo ali. O grande mago segurou seus ombros e contou a ela. Falava que, aparentemente, ela poderia usar o imenso poder daquela traça para viajar por diferentes tempos e dimensões. No entanto, ele estava falando isso baixo e estava com um sorriso enigmático. Silvia regalou os olhos. Era como se tivesse uma chance única de realizar um desejo antigo. O demônio foi gentil. Perguntou ao grande mago se aquela era a mulher que ele havia dito antes e rapidamente se interessou por ela. Levantou-se e levitou até próximo a ela, colocando a mão na cabeça. Assim que fechou os olhos, começou a ler as memórias dela e notou que ela não estava ali desde o começo. Perguntava a ela se aquela mulher mais velha era a mãe dela. Usando seu poder, o demônio pôde ver Silvia em uma cama hospitalar, enquanto uma mulher mais velha estava sentada como acompanhante de uma pessoa doente. A mulher em questão parecia sofrer lamentosamente, enquanto segurava a mão daquela paciente. O demônio descreveu aquela imagem. Dizia que podia vê-la chorando enquanto segurava o corpo de Silvia frágil e moribundo. Ele mesmo sentiu pena daquela pobre criatura. E quando ouviu aquelas palavras e notou que a sua mãe estava sofrendo em agonia, Silvia se preocupou. No entanto, o demônio afirmou a ela que não estava vendo a mãe dela na realidade, eram apenas reflexos das memórias de Silvia. Depois, começou a perguntar se ela realmente queria voltar brevemente e ver sua mãe. Contou que os poderes dele eram fortes o suficiente para fazer ela voltar no tempo, porém, ela deveria retornar para aquele mundo. Apenas a ideia de poder ver sua mãe, mesmo que fosse por um instante, deixou Silvia toda tremida. Ela, que sempre agiu como uma montanha, agora estava flexível como galhos de uma árvore. O demônio via em Silvia algo que ele mesmo não conseguia entender o que era. Notou que os pensamentos de ver sua mãe novamente foram o suficiente para fazê-lo chorar. Porém, não pôde sentir a dor daquela garota por muito tempo, pois sentiu uma energia estranha. E quando olhou para o lado, notou que o grande mago estava segurando a taça com todos os seus poderes. Só naquele momento é que se deu conta. Ele havia caído numa cilada. Aquele mago maldito tinha enganado o demônio para roubar todos os seus poderes. Enquanto isso, o grande mago estava satisfeito. Apesar de grandioso, aquele poder era formidável. Mesmo que ele estivesse quebrando a alma dele de dentro para fora, não importava. Se o corpo dele fosse destruído com o poder da taça, ele poderia reconstruir 1000 vezes se fosse o caso. Agora, falava com Silvia que com o poder roubado do demônio, ele poderia forçá-la a amar. Agora ela não tinha outra opção a não ser cair de amores pelo grande mago.